Esses próximos 3 meses serão muito positivos para o mercado cripto. Temos vários dados macroeconômicos saindo que favorecem bastante a alta do mercado, só que existem algumas coisas que ainda me preocupam. E por isso eu quero trazer para você aqui nesse vídeo coisas que ninguém está olhando, porque o mais óbvio hoje é pensar nessas altas no final do ano, porque o mercado de trabalho americano melhorou, os cortes de juros estão acontecendo e ainda teremos novos cortes, mas e se em pouco tempo o mercado virar? Eu quero trazer tudo isso para vocês aqui no vídeo, eu quero trazer tudo isso para vocês e por isso eu já peço para você deixar aquele like aqui embaixo na confiança, porque isso faz o vídeo chegar em mais pessoas e me ajuda pra caramba. Fechou, dupla? Então vamos lá. Hoje o Bitcoin se encontra nessa estrutura de alta. Ele já se recuperou das últimas quedas que ele teve, né? Teve uma recuperação de praticamente 17%, fez um topo acima do topo anterior e agora ele está se consolidando aqui acima dos 60 mil dólares e a tendência dele continuar subindo nos próximos meses. Com isso, o resto do mercado também vai subir. Mas agora, no curtíssimo prazo, saíram notícias que deixaram muitos preocupados. E é natural termos esse tipo de correção que é bem pequena. Olha lá, o Bitcoin nas últimas 24 horas caiu 1%, o Ethereum 0,5%, a Solana, por exemplo, caiu 2%, né, um pouquinho a mais, mas isso é completamente natural e o mercado está em fase de consolidação antes de continuar subindo. E uma das coisas que preocupa um pouco as pessoas é essa daqui, ó. A Suprema Corte americana acabou de liberar a venda de 69.370 Bitcoins que foram confiscados lá do golpe da Silk Road, né, do escândalo que teve, e eles podem vender isso ao mercado a qualquer momento. Isso seria uma pressão vendedora de mais ou menos 4 bilhões de dólares. É bastante coisa, mas hoje o mercado consegue sim absorver esse volume de venda. Mas se essas vendas começarem de forma intensiva, pode acontecer igual foi lá no caso da Alemanha, alguns meses atrás, que tivemos algumas quedas com muitas pessoas vendendo ao mesmo tempo e aí a Alemanha começou a vender também, mas agora o caso é um pouco diferente. A pressão vendedora caiu bastante e essas vendas não vão ser tão significativas. A próxima questão que eu acredito que seja mais importante é o indicador de recessão, que é essa curva de rendimento dos títulos do Tesouro americano. Para muitos investidores, esse é um dos melhores sinais que indica se uma economia entrará em recessão ou não. Então reparem no gráfico que sempre que tivermos uma inversão nessa curva de juros, né, enquanto ela estava caindo, ela inverteu para cima, nós entramos num período recessivo que são essas zonas aqui marcadas em cinza. Então aqui foi uma grande recessão, aqui também ó, tivemos a inversão na curva de juros fazendo esse V aqui, entramos no período recessivo na economia e agora novamente a mesma coisa. Em 2020 a mesma coisa e agora nós estamos tendo também uma inversão nessa curva de juros e ainda não entramos em um período recessivo, mas estamos muito perto de entrar numa zona de grande perigo. Então com isso você tem que ficar esperto porque a economia ela pode frear de maneira brusca quando você menos esperar. Podemos ter a alta no final do ano, mas no ano que vem já podemos ter um freio na economia a qualquer momento. Então por isso tome muito cuidado em ficar muito otimista com o mercado, colocar tudo que você tem apenas em ativos de risco, porque você sempre tem que pensar além do óbvio. Então podemos ter alta nesse final do ano, mas e no ano que vem? Será que essa alta será freada por uma recessão? Então é pensando nessas coisas que você deve montar o seu portfólio nesse momento. Pelo menos é isso que eu estou fazendo agora. Mas por enquanto, apesar desse sinal vermelho de alerta da curva de rendimentos, a economia está tipo aquele amigo que está bem, mas nem tanto. Porque o PIB dos Estados Unidos, o último que saiu, ele cresceu 2%, ou seja, isso é positivo. O mercado de trabalho ele segue aquecido, então os dados do mercado de trabalho também vieram positivos e o S&P 500 está nas suas máximas históricas, né, com uma grande alta nos últimos meses. Então a pergunta que fica é, será que essa curva de juros está errando dessa vez? Olha, se você não está entendendo que eu estou falando de curva de juros, mas que diabos que é isso? Nada mais é do que a comparação entre o rendimento dos títulos de longo prazo do Tesouro americano com os títulos de curto prazo de 2 anos. Se o rendimento dos títulos de 2 anos estiverem maiores do que os de 10 anos, é um sinal de grande problema. Parece complicado, mas é basicamente um indicador que mostra se nós estamos indo bem ou não. E esse gráfico já antecipou muitas vezes na história uma recessão, e pode ser que agora ele esteja antecipando uma recessão futura que está muito próxima de acontecer. E aqui nesse gráfico podemos ver essa curva de rendimentos dos títulos do Tesouro e também a taxa de juros dos Estados Unidos. Reparem que quando as taxas de juros começam a ser cortadas, a curva ela tem uma inversão. Já quando a taxa de juros está sendo elevada, nós temos a curva de juros caindo cada vez mais. Então nós estamos agora num período de corte nos juros, ou seja, essa curva de juros ela vai subir cada vez mais. Esse corte nos juros é utilizado quando a economia está fraquejando, ou seja, a coisa está meio bagunçada nesse momento. E quando olhamos para onde estava essa curva de rendimentos nas últimas 4 recessões, ela teve um comportamento um pouco diferente em cada momento. E nós estamos em um patamar onde é chamado de zona quente de recessão, porque ela acaba de atingir o primeiro ponto de 0,1%. Foi exatamente o ponto que entramos na recessão
lá de 1990. O segundo ponto, que é mais crucial ainda, é esse daqui do 0,5%. Nesse exato momento ainda não chegamos aqui, então aqui é uma chance ainda maior de entrar numa recessão. E se pegarmos no passado, a bolha.com dos anos 2000 entrou na recessão exatamente nessa faixa da curva de rendimento. Já a última faixa, mais crucial de todas, de 1%, que são altíssimas as chances de entrar em recessão, foi o que aconteceu em 2008, na crise do subprime. Então aqui foi o período que entramos na grande recessão de 2008. E a última recessão de 2020 foi exatamente na parte do 0,1%, ou seja, já estamos nessa parte e pode ser que, se essa curva continuar subindo no futuro e tende a subir com o corte nos juros, podemos entrar sim ainda numa recessão. Mas calma que nós estamos falando aqui de possibilidades para você se preparar e não ser pego de surpresa. Olha, se essa curva seguir crescendo no mesmo ritmo que está nesse momento, em janeiro de 2025, ou seja, daqui a 3 meses, nós podemos entrar no mesmo patamar da curva de 2007, que foi a pré-recessão de 2008. Mas é importante falar que esse é apenas um indicador. E qual é a chance desse indicador falhar dessa vez? Olha, se você está preocupado em como se posicionar em cripto e como lidar com esse tipo de mudança do mercado, você pode se tornar membro aqui desse canal, membro premium, que você tem acesso a lives semanais onde eu mostro como é que nós estamos nos posicionando. Reparem que a nossa carteira aqui na linha azul está com rendimento muito acima do próprio Bitcoin. Então o resultado não é nada mal, não é mesmo? Se você quiser se antecipar e saber mais sobre isso, é só clicar aqui embaixo na parte de membros para você se tornar um membro premium. Mas outra peça importante nesse quebra-cabeça é o mercado de trabalho americano, porque os pedidos iniciais de seguro-desemprego mostrados aqui pela linha azul geralmente refletem no movimento da curva de rendimentos também. E até agora os pedidos iniciais eles seguem aqui de forma estável e lateral. Não temos nenhuma surpresa por enquanto. Mas isso daqui também pode ser só aquela calmaria antes da tempestade. O que nós não queremos ver aqui é essa linha azul voltando a subir. Se isso acontecer, tenha certeza que a curva de juros vai subir e as chances de recessão são enormes. Mas se os próximos dados de auxílio-desemprego continuarem baixos e positivos, o próximo já sai nessa quinta-feira, a gente já descobre, sai toda semana esse dado, talvez a curva de rendimentos, que mostra se vamos entrar em recessão ou não, ela inverta de novo para baixo. E isso já aconteceu na história, como em 1999, nessa região aqui, ó, reparem que a curva estava subindo, aí ela inverteu, com a melhora nos dados do mercado de trabalho, e aqui também a mesma coisa. Ela estava começando a subir e inverteu novamente, justamente pelos dados positivos do mercado de trabalho. Então, se continuarmos lateral igual está nesse momento, as chances são de que essa curva se inverta novamente. E esse seria o melhor cenário de todos para a gente surfar uma grande alta no mercado cripto. Agora, se os pedidos iniciais de desemprego voltarem a subir, essa curva de rendimentos aqui também vai continuar subindo, aí entraremos naquela parte recessiva. Aqui a coisa complica bastante. E o ideal é estar protegido nesse momento, em ativos seguros principalmente. Porque se isso acontecer, aí temos um cenário clássico de recessão, igualzinho ao que aconteceu lá em 2007. A curva de desemprego, ela estava até estável, mas depois a coisa piorou, ela disparou para cima e aí sim a curva do rendimento também subiu, antecipando toda a recessão que veio depois nesses meses seguintes. Hoje também existe um fenômeno nos gastos elevados do governo que podem também evitar uma recessão. Então reparem aqui, ó, como nós estamos disparados aqui nos gastos do governo. Só que isso também aconteceu lá em 2007. O governo estava gastando bastante para tentar evitar uma grande crise, mas mesmo assim ela chegou lá em 2008. Então esses gastos elevados basicamente retardaram o período de recessão para acontecer lá em 2008, aí não teve escapatória. Então, se você pensa nesse negócio que pode ajudar a economia, não aposte tudo nisso daqui. E agora nós temos dois cenários. O A, onde a curva de rendimentos não sobe e os pedidos iniciais de seguro-desemprego também não aumentam, isso seria mega positivo para o mercado e não teremos recessão. Ou o cenário B, onde temos um aumento no desemprego e a curva de rendimentos também volta a subir, antecipando uma recessão que pode acontecer em janeiro do ano que vem. Hoje, como eu já estou posicionado para esse rally de alta do final do ano, eu vou começar a acumular bastante caixa a partir de agora, pensando exatamente neste cenário B que pode acontecer ano que vem. Porque se acontecer essa recessão, acredite, os mercados vão derreter no curtíssimo prazo e vai ser a maior oportunidade das nossas vidas para comprar barato, principalmente Bitcoin. É claro que antes de entrar numa recessão, existem alguns sinais de que ela realmente vai acontecer, porque o mercado de ações ele costuma cair antes mesmo de uma recessão ser confirmada. Isso aconteceu lá nos anos 2000 e também lá em 2007. Então reparem que o mercado de ações americano estava num rally de alta muito forte por vários anos, até que neste ponto aqui ele começou a cair e aí
entraram no período recessivo e caiu ainda mais. A mesma coisa de 2004 até 2008. O mercado de ações estava num forte rally de alta até que chegou a recessão de 2008 e ele derreteu um pouco antes da recessão começar. E agora nós estamos em um forte rally de alta, isso desde 2009, então a qualquer momento pode ser que a gente faça o topo no S&P 500 e aí entramos num período recessivo se tudo aquilo que eu falei antes acontecer. Por isso que hoje eu estou mantendo uma estratégia bem flexível, jogando dos dois lados. Eu estou bem exposto no mercado cripto, mas também eu estou começando a fazer mais caixa nesse momento. Porque também se tivermos uma alta no final desse ano, eu não quero perder essa alta que pode ser uma das maiores dos últimos meses. Mas se a recessão acontecer, eu estarei preparado e com caixa para comprar lá na baixa. Só lembrando que o Bitcoin costuma seguir muito o que acontece no S&P 500. Se o S&P 500 está no topo, existe uma grande chance do Bitcoin também chegar no seu topo ou até mesmo superá-lo. E obviamente que depois as altcoins vêm atrás do Bitcoin. Então eu estou te mostrando isso não para ser um alerta e para você entrar em pânico agora, mas sim para você ter aquele pensamento de segundo nível e pensar apenas no mais óbvio e ser pego totalmente desprevenido na sua carteira e aí ver tudo desabar. Mas agora deixa aqui sua opinião. Você acredita que ano que vem entraremos em recessão ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E dupla, também deixa aquele like aqui embaixo porque isso ajuda demais o canal de verdade. Pra você não custa nada, mas pra nós isso vale muito, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, lembra, se inscreve agora pra você não esquecer de fazer isso depois. E aqui ao lado eu deixo um vídeo da nossa série do 0 ao 100 mil em cripto, onde eu invisto todos os meses pouco dinheiro de acordo com a realidade do brasileiro. É uma série que visa ajudar você ao máximo a começar da melhor maneira em cripto, fechou? Eu te espero nesse vídeo e te dou um grande abraço. Falou!